Olá pessoal, hoje vamos dar início ao estudo de um novo tópico na disciplina de eletricidade, especificamente o estudo da corrente alternada. Este tópico é um dos que mais se demora no estudo de um curso de eletrotécnica, então ele é bem extenso, então ele vai necessitar de várias aulas, né? Então, esse primeiro momento, essa primeira aula, nós vamos estudar a geração da corrente alternada. Então, antes disso, nós temos que relembrar a corrente contínua, né? Que é aquela corrente que circula apenas num sentido em um circuito elétrico. Então, se nós tivermos um circuito elétrico idêntico a este, onde temos uma carga, uma resistência alimentada por uma fonte de tensão contínua, então a fonte de tensão vai fornecer a corrente necessária para alimentar esta carga. E essa corrente, pelo sentido convencional, vai circular do polo positivo para o polo negativo. Então aqui teremos um sentido unidirecional da corrente. Então não há inversão de sentido da corrente, não há como ocorrer essa inversão. Se a gente colocasse este sinal de corrente num gráfico, em função do tempo, nós vamos perceber que o sentido da corrente é sempre o mesmo, né? Neste caso aqui em específico, como é uma fonte de tensão fixa, a corrente é constante, sempre com o mesmo valor. Mas podemos ter situações como esta, em que a corrente pode variar em função do tempo, devido a uma variação na tensão, né? Isso aqui é um exemplo de um sinal saindo de um retificador de tensão. É um sinal de corrente contínua. Por que ele é de corrente contínua? Porque a corrente circula sempre no mesmo sentido, independente de valor. Então, cada instante que o valor dessa tensão ou dessa corrente está mudando, né? Indo de um valor de 0, aumentando, chegando no máximo, voltando para 0, depois aumenta novamente. Então, a cada instante de tempo, nesse sinal em verde, a corrente está com valores diferentes, mas em nenhum momento passou para o lado negativo, ou seja, não ocorreu inversão. Portanto, apesar desse sinal ser pulsante, ele ainda é de corrente contínua. Então, podemos ter qualquer tipo de forma de onda aqui, desde que não passe para o lado negativo, não tenha circulação para o outro sentido, continua sendo corrente contínua, tá? Então, para ser considerada corrente contínua, o sinal da corrente não pode inverter. Isso independe do valor. Já a corrente alternada, para ser considerada corrente alternada, a corrente deve inverter de sentido. E isso também depende de valor, tá? Então temos aqui um circuito de corrente alternada. Substituímos a nossa fonte de tensão contínua por uma fonte de alternada. Então aqui vai ocorrer o seguinte, esse aqui é um sinal de corrente alternada senoidal, então, em que temos um semiciclo positivo. Nesse semiciclo, a corrente vai circular como se fosse corrente contínua, tá? Porque teremos positivo aqui na parte de cima do gerador e negativo na parte de baixo. No semiciclo negativo, vai ocorrer a inversão da polaridade e vai ocorrer a inversão da corrente. Isso se repete em função do tempo. Então, o circuito de corrente alternada, além de ocorrer a inversão, tem uma repetibilidade. Então, de tempos em tempos, essas formas de onda se repetem. Há uma repetibilidade desta onda. Temos os principais tipos de sinais de corrente alternada, em que o mais importante para nós no estudo da eletrotécnica é o primeiro aqui, que é o sinal senoidal. Então ele advém de uma função seno.
Então, o sinal senoidal ele é típico, é um sinal típico de saída dos equipamentos conhecidos como alternadores, que são os nossos geradores de corrente alternada. Mas todos esses 4 sinais podem ser criados por um equipamento chamado gerador de funções, que é um equipamento eletrônico capaz de gerar formas de onda, muito utilizado em bancadas de eletrônica ou laboratórios de eletrônica. Então aqui num gerador de funções temos também o sinal senoidal, mas temos esses outros 3 também, que são muito usados em circuitos eletrônicos, que é a onda quadrada, onda triangular e onda dente de serra. O que a gente pode perceber é que tanto uma quanto a outra tem um valor máximo, um valor mínimo, e tem repetibilidade. Os sinais se repetem em função do tempo. O primeiro aqui, o senoidal, ele repete, começa um novo ciclo, repete, tá? A onda quadrada, mesma coisa, a dente de serra e a triangular também, tá? Nós agora vamos nos ater à geração da corrente alternada senoidal. Tá? Nosso estudo vai focar na corrente alternada senoidal. E como foi dito antes, ela advém do equipamento chamado alternador. O funcionamento do alternador está baseado na indução eletromagnética das leis de Faraday e Lenz. Então temos aqui uma animação mostrando um gerador, um alternador, né? Onde o alternador minimamente ele tem que possuir uma fonte de campo magnético fixa, tá? Aqui neste caso está sendo mostrado de um ímã. Nesse trecho interno do ímã temos um campo fixo, né? Poderia ser um eletroímã também, tá? E aqui dentro temos uma espira. Então aqui o campo magnético é fixo e a espira é que está se movimentando. Mas aqui a movimentação está ocorrendo de uma maneira diferente. Ela não está entrando e saindo do campo magnético. A espira está sempre dentro deste campo magnético aqui. O que está ocorrendo a espira está girando. E ela girando, ocorre a variação da área desta espira, tá? Depois, numa outra animação, nós vamos enxergar um pouco melhor. Outro componente importante do alternador são esses 2 anéis aqui, ó. São os chamados anéis coletores. Cada terminal da espira está conectado a um anel. E este anel é que faz a coleta do sinal para mandar para a carga ou saída, tá? Então, esse anel coletor, vulgarmente conhecido também como escova ou carvão, né? O pessoal conhece muito como carvão. Por que carvão? Porque na realidade é uma pecinha feita de carbono, né? Simular um carvão. Por isso que o pessoal chama de carvão, mas na realidade é um anel coletor. Então isso envia o sinal do gerador para a carga, tá? Então aqui a gente consegue perceber aqui que dependendo da posição da espira, do ângulo formado da espira em relação ao campo, temos valores diferentes de tensão na saída desse gerador, tá? Então podemos acompanhar tanto no gráfico quanto no próprio voltímetro. Pela lei de Faraday, né, nós sabemos que a força eletromotriz induzida na saída de uma bobina depende do seu número de espiras, da variação de fluxo magnético que ocorrer nesta bobina e da velocidade ou do tempo necessário para ocorrer essa variação. Então, quanto mais rápida a variação, maior a força eletromotriz induzida. O sinal de menos advém da lei de Lenz, né, daquela oposição da bobina à variação de fluxo magnético. Para um gerador em movimento rotacional, nós não vamos deduzir toda essa fórmula, mas ela advém desta equação aqui, tá? Em que o fluxo magnético na prática, tá,
se a gente considerar a área, tá, da bobina, nós teremos como chegar na densidade de fluxo magnético. Então, a força eletromotriz induzida de um gerador de corrente alternada rotacional depende da densidade de fluxo, do comprimento dela, da velocidade tangencial e do seno do ângulo formado entre as linhas de campo e a espira. Essa parte aqui, ó, velocidade combinada com o ângulo mais o comprimento, nos dá a área da bobina, tá? E essa área, aliás, a área de confronto da bobina em relação ao campo. E isso varia em função do tempo. Então, dependendo do ângulo, esse valor aumenta e diminui. Aumenta e diminui de acordo com uma função do tipo seno. Então, temos aqui cada um dos dados que temos nessa equação, né? Então, E é força eletromotriz em volts. Aqui instantânea, pessoal. Porque esse valor está mudando toda hora. N é o número de espiras, B é densidade de fluxo magnético em Tesla, L é o comprimento da bobina, V é a velocidade tangencial e alfa, ângulo formado entre o plano da espira e as linhas de força em graus ou radianos. Aqui graus está com asterisco, pessoal, porque normalmente não é usado graus, e sim radianos, tá? Porque radianos é a unidade de medida de ângulo do sistema internacional. Então vamos dar uma olhada numa outra animação em que vai se visualizar um pouco melhor esse fenômeno, né, da geração da energia ou da força eletromotriz induzida em função do movimento rotacional. Então temos aqui, ó, essa animação, né? Então vamos colocar ela em movimento. Então aqui, ó, temos os anéis coletores. Então aqui a nossa espira está girando no sentido anti-horário. Então vou fazer uma coisa. Vou mostrar como é que estão as linhas de campo nesse gerador e vamos pausar isso aqui, tá? Então vejam só, temos aqui 3 linhas de campo exemplificadas nesse gerador, ó. Então temos aqui uma linha, 2 linhas, a terceira linha aqui embaixo. Neste momento, nesta posição, o gerador a espira está sendo cortada pelas 3 linhas de campo. Então está próximo do valor máximo. Desculpa, valor mínimo de tensão. À medida que vai mudando o ângulo, está ocorrendo a variação de fluxo magnético, ou seja, a espira está diminuindo o número de linhas de campo. A de baixo que já está começando a sair fora da espira. Então mais um pouquinho, já saiu fora. Então o que ocorre? À medida que a espira vai girando, ela reage a esta variação de fluxo, ou melhor, a diminuição das linhas de campo que passam por dentro dela, e vai produzir uma força eletromotriz induzida de tal forma que se oponha à variação desse fluxo. Tá? Então, traduzindo, deste lado de cada espira está tendendo a formar-se um polo norte, do lado de cá um polo sul. Tá? Até chegar num ponto em que nenhuma linha de campo está cortando mais. Aí começa a ocorrer a rotação no sentido contrário da espira, aliás. Começa a entrar campo pelo sentido contrário e o fluxo magnético começa a aumentar. Está aumentando o fluxo magnético até chegar a um ponto que temos todas as linhas de campo passando por dentro da espira. Neste ponto, temos tensão zero. E fechamos um ciclo. Aí começamos novamente todo o ciclo novamente. Ó. Semiciclo positivo.
o outro lado da espira, volta para zero, começa a diminuir o fluxo novamente. Então temos essa situação aqui, ó, em que dependendo da posição da espira, temos valores diferentes de tensão em função do tempo. Tá? Aqui temos os nossos anéis coletores, ó, que fazem a coleta da corrente, que para o nosso gerador, não, desculpe, nosso voltímetro, né, galvanômetro. Outra coisa importante, pessoal, temos aqui podemos perceber que a velocidade com que a onda, né, o número de ciclos que a onda faz, né, ou produz, está relacionado à velocidade de rotação do gerador. Veja que quanto mais rápido o gerador gira, mais senoides ou mais ciclos temos na saída do gerador. Olhem só. Então estou aumentando a velocidade do gerador, a de rotação dele, temos mais ciclos. Então depois nós vamos ver direitinho o que são cada uma dessas grandezas, tá? Então aqui temos um maior número de ciclos, né? Estamos aumentando na realidade a frequência. Quando diminuímos a rotação, temos um menor número de ciclos, ou seja, a repetibilidade do circuito diminui. Outra coisa importante é que a força eletromotriz de saída também está relacionada à velocidade. Tá? E isso se traduz pela lei de Lenz. Quanto mais rápida for a variação, maior a rotação, mais rápida é a variação, menor é o delta T, desculpe. Né? E isso reproduz numa força eletromotriz de saída maior. Tá? E quanto mais lento, maior é o delta T e menor a força eletromotriz na saída. Então, voltamos para a nossa apresentação. Então, aqui, pessoal, temos uma correlação da tensão de saída do gerador com o ângulo formado pelo gerador e as linhas de campo. Quando o ângulo formado entre as linhas de campo e o plano da espira for zero, temos zero na saída. À medida que o ângulo formado começa a aumentar, começamos a ter a forma de onda. Tá? Então a 45 graus, vejam aqui. O próximo a 90 graus. A 90 graus temos o primeiro pico, que é o pico positivo. 135 graus já ocorre a diminuição, começa a diminuir. 180 graus já temos o zero novamente. 225 graus começa o semiciclo negativo, aqui nesse caso, né? 270 graus ou menos 90, né? Temos o pico negativo. 315 já começa a diminuir novamente, está tendendo a zerar. E 360 graus completou uma volta, voltamos a zero. Ou seja, o que eu quero mostrar com isso? Que uma senoide tem um ciclo, em termos de ângulo, de 360 graus. Então, um giro do gerador nos dá um ciclo de funcionamento ou uma senoide completa. E o tempo que leva para ocorrer este ciclo, nós damos o nome de período do gerador, ou período da onda. Então a força eletromotriz de saída de um gerador de corrente alternada sempre vai ser dado por esta equação aqui.
onde a força eletromotriz ela depende da força eletromotriz de pico do gerador, sempre é um valor fixo, vezes o seno de ômega-t, onde ômega é a velocidade angular do gerador, ou frequência angular, né? Ela é dada em radianos, e T é um instante de tempo em segundos. Então, se a gente quiser saber a tensão de saída de um gerador, ela está mudando todo instante. Então, é importante que nós saibamos em que instante queremos descobrir a tensão. Então, na realidade, isso aqui, o E, essa força eletromotriz, ela é a força eletromotriz instantânea. Tá? Então, temos um valor máximo de pico e a tensão de saída depende do ângulo formado da espira com o campo magnético. Isso vai depender da velocidade com que o gerador está girando e do instante que a gente quer medir isto. Tá? Então, os principais parâmetros dos sinais elétricos de corrente alternada, do tipo senoidal, são, né, valor de pico, que são esses dois valores aqui, ó, se nós olharmos bem na crista da onda, tanto na parte superior quanto na parte inferior, que é o máximo valor que pode ser atingido no semiciclo positivo ou negativo. Então, o valor máximo positivo e o valor máximo negativo são conhecidos como os valores de pico. Como nós vamos trabalhar com sinais senoidais com a origem de tensão partindo de zero, tá? Então, ou seja, sinais simétricos, a parte superior e inferior são idênticas, então nós não vamos ter problema com relação a isso. Então, o valor de pico vai ser positivo, vai ser igual ao valor de pico negativo. Como aqui estamos tratando de sinais elétricos, isso vai valer tanto para a tensão quanto para a corrente. Então, a gente chama de UP, tensão de pico, IP, tensão de pico. Aqui é corrente de pico. Para corrente, pessoal, quero salientar o seguinte: temos que tomar um certo cuidado para não haver confusão com o estudo de máquinas elétricas, tá? Em que IP, lá em máquinas elétricas, motores elétricos, é corrente de partida. Aqui é outro contexto, aqui estamos falando de geração de corrente, geração de tensão. Então, esse IP aqui é corrente de pico da onda e não corrente de partida, tá, pessoal? Não podemos confundir aqui, tá? O valor de pico a pico, ou também conhecida como amplitude da onda, né? Então, é este valor que vai do pico positivo ao pico negativo. Qual é a distância que há em termos de tensão ou corrente entre o pico positivo e o pico negativo. Tá? Então, é a diferença entre o valor de pico positivo e o valor de pico negativo. Também conhecida como UPP para a tensão de pico a pico e IPP para a corrente de pico a pico. Tá? A tensão de pico a pico, então, vale 2 vezes a tensão de pico, e a corrente de pico a pico, 2 vezes a corrente de pico. Outro parâmetro importante é o período da onda, tá? Que é esse comprimento aqui, é o tempo que leva para ocorrer uma onda completa. Então, o que é uma onda completa? Ela sair de zero, atingir seu máximo positivo, voltar para zero, atingir seu máximo negativo e voltar novamente para zero, começando um novo ciclo, né? Então, no ponto onde termina e onde inicia um ciclo positivo e termina um ciclo negativo, a gente chama de um período completo, tá? Aliás, este conceito aqui vale para qualquer tipo de forma de onda, tá? Então, a frequência, o período de uma onda senoidal, onda triangular, quadrada, se dá quando inicia o ciclo positivo e termina o ciclo negativo. Então, o tempo que leva para ocorrer um ciclo completo, e a unidade de medida no sistema internacional é o segundo. Mas nós usamos muito os submúltiplos, tá? Principalmente o milissegundo e o microsegundo.
Já a frequência é o número de ciclos completos no período de 1 segundo, ou seja, quantas ondas a gente obtém completas num tempo de 1 segundo. A unidade de medida no sistema internacional é o Hertz. E a frequência ela é exatamente o inverso do período. Então, 1 sobre T, T maiúsculo, né, é a frequência. Isso significa dizer que o período também é o inverso da frequência. Então, um é o inverso do outro. Tá? Outra coisa importante, pessoal, quanto maior a frequência, menor é o período. Então, se eu tenho uma frequência maior, o período começa a encurtar, ele começa a ficar menor. Se a gente tiver uma frequência grande, uma frequência pequena, o período aumenta, a onda fica mais longa, né? Outra coisa importante, pessoal, é que a frequência elétrica está diretamente relacionada à frequência angular do gerador. Ou seja, quanto mais rápido gira o gerador, maior também é a frequência. Tá? Temos também essa relação importante entre frequência angular e a própria frequência, né? Em que a frequência elétrica é a frequência angular dividida por 2π. Isso também significa dizer que a frequência angular é 2πf. Vamos guardar essa equação porque nós vamos necessitar dela nas próximas aulas. Valor médio para um semiciclo é o valor médio do sinal para apenas um semiciclo. Por que apenas um semiciclo? Porque se fossem considerados os dois juntos, a média seria zero. O que seria a média? Soma, pegamos esse intervalo de tempo todo da onda, né, que é o período dela, pegamos os valores, somamos todos os positivos com todos os negativos, vamos obter zero. Essa parte da onda mais essa de baixo, se somarmos, vai dar zero. Então, por isso que nós usamos apenas parte da onda, apenas um semiciclo. Esse valor é importantíssimo em circuitos eletrônicos, do tipo retificador, tá? Em que os dimensionamentos levam ele em consideração. Então, a tensão média a gente chama de UMED, né? E a corrente média de IMED. Então, a tensão média vale 0,636 tensão de pico e a corrente média 0,636 corrente de pico. E ela graficamente se aproxima mais ou menos deste valor aqui, onde temos em verde, tá? Tanto corrente quanto tensão de pico. Temos também o valor eficaz, tanto de tensão quanto corrente, conhecido como RMS. Então, muitos de vocês talvez já viram esse termo. Então, RMS é a abreviação de Root Mean Square, que é a média das raízes quadradas. O que seria isto? Na prática, é como se nós pegássemos essas duas formas de onda, jogássemos todas elas para o lado positivo e fizéssemos o achatamento delas, ou melhor, verificaríamos a área delas e tornaríamos ela um retângulo. Isso se faz por um processo chamado média das raízes quadradas. Tá? Então, esse valor ele acaba sendo equivalente em termos de trabalho realizado, como se fosse um valor contínuo. Então, entre outras palavras, é pegar estes valores alternados e ver a equivalência dele em termos de energia e trabalho como se ele fosse uma corrente contínua. Então, ele é usado para designar os valores das redes elétricas, né, das tensões das redes elétricas e das correntes dos equipamentos. Isso significa dizer o seguinte, que todos os cálculos de dimensionamento de condutores, de cálculos de potência, de energia usados para projetos elétricos, eles levam em consideração os valores eficazes, ou RMS, de tensão e de corrente. Tá?
Então, tensão eficaz é UEF, né? E a corrente eficaz é IEF. E elas equivalem, tá, tanto a tensão quanto a corrente ao valor de pico dividido por raiz de 2. Então, esse valor ele se equivale mais ou menos nesta posição do gráfico, tá? Tanto para tensão quanto corrente. Então vejam só, ela representa como se fosse um valor de corrente contínua. Mas na realidade, pessoal, não é. Tá? Nós temos a corrente alternada. O trabalho realizado por isso é equivalente a uma corrente contínua. Por isso que ele é muito utilizado. Então significa dizer o seguinte: se nós levarmos em consideração o valor eficaz da corrente alternada ou da tensão alternada, nós podemos fazer a correlação como se esse equipamento estivesse ligado em corrente contínua. Então, vamos fazer o seguinte exercício. Se tivermos vamos pegar uma lâmpada incandescente, que é a mais clássica para se utilizar nesse exemplo, de 100 watts, ligadas em uma tensão contínua de 220 volts, ela teria funcionamento equivalente em 220 volts eficaz de corrente alternada. Então, essa equivalência que é utilizada, pessoal. Então, é o equivalente de eu ter, como se eu tivesse ligado o equipamento em corrente contínua. Então, essas tensões que nós usamos na rede elétrica, 220, 127 volts, 380 volts, todas elas são eficazes. Então, alguns exemplos aqui, pessoal. Determine o valor da tensão de pico, pico a pico e média, bem como o período de uma rede de 220 volts, 60 Hz. Então, os dados que temos aqui. A tensão eficaz a 220 volts e a frequência a 60 Hz. Então, aqui para acharmos estas... A primeira é óbvia, né? Tem que achar a tensão de pico. Mas as outras duas dependem da tensão de pico também. Então, a resolução, a gente sabe que tensão eficaz é a tensão de pico dividido por raiz de 2. Nós temos que isolar a tensão de pico. Então, passo o raiz de 2 para o outro lado. Né? Então, fica raiz de 2 vezes tensão eficaz. Então, raiz de 2 vezes 220, que vai dar 311,13 volts. Esse exemplo aqui eu coloco propositalmente para mostrar que, na prática, numa tomada, na maior parte das residências brasileiras, nós temos uma tensão de pico de 311,13 volts e não uma tensão de 220 volts. 220 volts é o efeito dela, como se fosse uma tensão contínua. A tensão de pico, na prática, é 311,13 volts. E isso nós só enxergaríamos com um equipamento conhecido como osciloscópio. Nós não temos como medir isso com um multímetro tradicional, um voltímetro, tá? Porque o voltímetro ele nos mostra valores eficazes, ele não nos mostra valores de pico. Isso é importante nós salientarmos, tá? A tensão de pico a pico é 2 vezes a tensão de pico, então 2 vezes 311,13, 622,26. Então, num osciloscópio, nós conseguiríamos verificar tanto a tensão de pico quanto a de pico a pico. Tensão média é 0,636 tensão de pico. Então, substituindo, nós vamos ter 197,88 volts. E o período, 1 sobre frequência, dá 1 dividido por 60, que dá 16,67 vezes 10 na menos 3 segundos. Então, o período é de 16,67 milissegundos. Então, esse é o período que nós temos na nossa rede elétrica, no Brasil. Lembrando, o padrão brasileiro de frequência da rede elétrica é 60 Hz. Então, a cada 16,67 milissegundos ocorre um ciclo na rede elétrica brasileira.
Alguns desses parâmetros, pessoal, nós só enxergamos naquele equipamento que eu já citei antes, no osciloscópio. Então, tensão de pico a pico, o período, frequência, nós só conseguimos medir com o equipamento chamado osciloscópio, tá? Aliás, frequência nós conseguimos medir com alguns multímetros, tá? Até alguns têm essa capacidade, mas período só temos como medir com osciloscópio. Aqui outro exemplo em que agora, através da forma de onda do gráfico, nós conseguimos retirar os dados que nós queremos, tá? Então, dada a forma de onda abaixo, determina os valores de pico, pico a pico, eficaz e médio, bem como a frequência. Então aqui, ó, pessoal, o de pico está bem declarado, ó, é 3 volts o valor de pico da corrente. Aqui, então, não foi dito o que se pede na prática, se pede o valor de pico. Como o gráfico é de corrente, vai ser uma corrente de pico. Então já vamos direto para a resolução, porque os dados estão no gráfico. Então, corrente de pico, 3 amperes. A de pico a pico é 2 vezes a corrente de pico. Então, 2 vezes 3, que dá 6 amperes. Corrente eficaz, corrente de pico dividido por raiz de 2. 3 dividido por raiz de 2 dá 2,12 amperes. Corrente média, 0,636 corrente de pico, que dá 1,91 amperes. E o período, né? A gente olha para o gráfico, vê como ele começa exatamente em zero, vamos ver onde é que repete, começa a repetir a onda ou termina a onda, né? Então ela termina no instante 50 milissegundos. Olhamos para a unidade que temos no tempo, qual é o valor e colocamos aqui, 50 milissegundos. E frequência, o inverso do período, 1 sobre 50 vezes 10 na menos 3, vai dar 20 Hz. Então uma frequência de 20 Hz. Uma coisa importante, pessoal, nós temos que tomar cuidado na coleta dos dados para ver se a onda ela não tem uma defasagem. Tá? O que é não ter defasagem? Ela começar exatamente no instante zero. Tá? Dependendo da situação, nós temos que fazer uma análise um pouco diferente aqui, que não é o caso, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Tá? Mas uma onda perfeita, que começa exatamente no instante zero, a gente olha no gráfico aqui exatamente onde ela terminou, tá? Então, para a aula de hoje era isso, pessoal. Então, essa é a primeira parte da aula da aula de corrente alternada. Próxima aula nós vamos ver outros parâmetros, né? E então agora vocês podem fazer a lista de exercícios e qualquer dúvida vocês podem me consultar pelo Classroom aí, tá bom? Um abraço para todo mundo e bom trabalho.